Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos embora para as nossas aulas online? Vamos nessa? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário dos mamíferos, tá? Os padrões de desenvolvimento. Primeiro nós vamos ver três tipos, tá? Três grupos nesse desenvolvimento, que é os prototérios, metatérios e os eutérios, tá? Primeiro são os prototérios. Que grupos são esses? São animais ovíparos, que quer dizer, são animais que colocam ovos, tá? Essa espécie está extinta e a espécie que substitui essa é os monotremados, que inclui a equidna e o ornitorrinco, que são mamíferos, porque possuem as características dos mamíferos, mas são mamíferos com exceção, que é mamíferos que colocam ovos, no caso ovíparos, tá? Em seguida, nós temos os metatérios, que são animais vivíparos, aqueles que têm o desenvolvimento da placenta, onde o embrião fica dentro de uma bolsa, certo? E aí ela vai ser nutrida, existe o líquido, o cordão umbilical, entre outros. Inclui os marsupiais, que são os marsúpio. Essa bolsa ela vai abrigar os filhotes também, tá? E inclui os cangurus, gambás, cuicas e koalas, tá? Em seguida, nós temos os eutérios, que é uma espécie mais diversificada, que são os animais também vivíparos, tá? Seus representantes também são chamados placentários e inclui os primatas, no caso, os roedores, que são ratos e capivaras, os cetáceos, que são as baleias e os golfinhos, e os carnívoros, que são os lobos e onças. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário humano. Como seria esse desenvolvimento embrionário humano? Nós temos aí os plastocistos. O que é isso? No caso, é a divisão da célula depois de 30 horas após a fecundação. É o seguinte, o espermatozoide fecunda o óvulo. Quando ele fecunda o óvulo, ele tem em torno de 2, 3 dias para chegar ao óvulo, tá certo? Quando o espermatozoide é lançado no corpo da mulher. Quando ele chega, ele tem de 3 a 4 dias para descer para o útero. É daí que eles ficam se dividindo, tá? Após 72 horas, observa um estágio de mórula. O que é a mórula? É o embrião que fica dentro, quando o embrião atinge o útero, que quer dizer, quando na realidade ele desce, tá? E vai para o útero, porque na realidade ele vai ser... o óvulo fica na tuba uterina e o embrião vem, quer dizer, o espermatozoide vem e fecunda na tuba. Depois de 72 horas, ele desce e vai para o útero, tá? No interior da mórula, no caso dessas células, existem os espaços preenchidos por líquidos, que na realidade esses espaços é justamente onde vai abrigar o embrião, tá? Que é a bolsa amniótica, é o líquido amniótico. A mórula, no caso essa célula compacta, dá lugar à blástula, que quer dizer que é um líquido, certo? É uma esfera oca preenchida pelo esse líquido, e esse líquido ele vai proteger o embrião contra choque mecânico, que é o líquido amniótico. A implantação da célula fecundada, no caso dos plastocistos, chama-se nidação. Então, é o seguinte, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, na tuba uterina, ele desce para o útero, após 72 horas, né? Quando ele desce para o útero, o processo de implantação dessa célula ovo, conhecida como zigoto, também chamada de plastocisto, ele vai se implantar no útero. Então, esse processo de implantação é chamado de nidação, tá? Aí desempenha outras funções, como a produção de hormônios, que ajuda a manter o suprimento sanguíneo do endométrio, a garantir a nutrição desse embrião que está se desenvolvendo ali no útero, certo? Existe também a transferência de nutrientes entre a mãe e o embrião através dessa placenta formada, ok? Sem o contato entre o embrião e o útero, o que evita problemas em caso de incompatibilidade dos grupos sanguíneos da mãe e do embrião. Então, na realidade, ele cresce dentro dessa bolsa, dessa placenta. Existe esse líquido amniótico que serve como proteger contra choques mecânicos, tá? E dali ele vai desenvolvendo e vai crescendo até formar um feto. Aí temos aí a formação da placenta. Nos seres humanos, órgão que une o feto à mãe,
é de origem dupla. Uma parte dela é formada por endométrio e a outra é formada por um tecido chamado córeo, tá? Os mamíferos, o córeo, tanto o córeo como o alantoide, ele tem a função de vasos sanguíneos, no caso. Ele vai ser aderido, né? Essa célula vai ser aderido ao útero e dali vai desenvolver seu próprio vaso sanguíneo, ok? Tem a vesícula vitelínica, no caso é a formação do tecido sanguíneo fetal e o desenvolvimento da bexiga dos embriões. Além disso, os vasos sanguíneos originam das artérias e as veias do cordão umbilical que unem esse embrião à placenta. Existe o ânion, né? É bastante semelhante das aves e os répteis. No caso, é uma bolsa cheia de líquidos que serve para proteger o embrião, né? Isso é onde o embrião vai ficar mergulhado nesse líquido. A etapa de gestação, temos 3 etapas. A primeira dela é o pré-embrionário, é onde inicia a fecundação e termina ao final da 3ª semana de desenvolvimento. Aí tem o período embrionário entre a 4ª e a 9ª semana, certo? É o período de divisão, formação dos órgãos. E tem o período fetal, que é a partir da 9ª semana até o nascimento, que daí ele deixa de ser um embrião e passa a ser um feto, porque ele está totalmente formado, ele só se desenvolve, ok? Ainda, gente, sobre esse assunto, temos o nascimento, né? Existem 2 tipos de nascimento. Tem o trabalho de parto, que é cesárea, e tem o trabalho de parto normal. Geralmente, o trabalho de parto cesárea é quando as mulheres não conseguem ter o parto normal. Pode ser por complicações, por não ter passagem, por o líquido não chegar, não ser o suficiente para chegar às 40 semanas, né? Isso. E o trabalho de parto normal é quando a mulher está bem, ela tem passagem, o líquido é suficiente, ela espera o momento da criança nascer, certo? A criança é quem diz o momento que ela quer nascer. Então, ela estoura a bolsa, né? E quando ela estoura a bolsa, a mãe entra em trabalho de parto, ela consegue ter o parto normal. Mas, na realidade, nem todos os partos são normais, né? Isso. E tem aquela onde as mães preferem mesmo o parto cesárea, tá certo? Então, o parto cesárea, às vezes, é o tamanho do filho, da criança, às vezes é gêmeos, tá certo? A gestante ela é diabética, hipertense, ok? Às vezes ela é portadora de alguma doença, de alguma DST, então para não ser transmitida para a criança é necessário o parto cesáreo, ok? Temos aí também nesse capítulo, ele fala um pouquinho sobre os gêmeos, né? Temos 2 tipos de gêmeos, os gêmeos univitelinos, que é de uma mesma placenta, e os bivitelinos, que são de placentas diferentes. No caso, os univitelinos, também conhecidos como monozigótico, eles são gêmeos idênticos entre si. Eles ficam dentro de uma mesma placenta. Eles são idênticos, às vezes a gente não tem nem como diferenciar, só quem tem um convívio com eles, tá? Geneticamente iguais, certo? Já os gêmeos fraternos, também conhecidos como gêmeos dizigóticos, são gêmeos que eles ficam em placentas diferentes, tá, gente? Aí eles podem ser do mesmo sexo ou sexo diferente. Se eles forem de mesma placenta, eles só podem ser do mesmo sexo, eles não têm como ser sexos diferentes, tá? Feitos gêmeos dizigóticos, que são de placentas diferentes, eles podem ser de sexo diferente. Exemplo, em uma só gestação, ela pode carregar um casal, mas na realidade esse casal eles são dizigóticos e aparentemente eles não são iguais, certo? Eles se parecem, mas não são iguais, não são clones feitos monozigóticos que são de mesma placenta. Como é que se formam esses gêmeos? Na realidade, é o seguinte, os gêmeos monozigóticos é um espermatozoide e um óvulo. O espermatozoide fecunda esse óvulo, ele se divide, tá certo? E a sua divisão forma-se 2 embriões e aí temos 2 fetos, tá certo? 2 crianças. Já os dizigóticos, também conhecidos como fraternos, quer dizer irmãos, eles não são de placentas diferentes. Então, se eles são de placentas diferentes, nós temos 2 óvulos e 2 espermatozoides. Na realidade, gente, a mulher ela fecunda, ela ovula um só. Mas pode acontecer dela ovular 2 óvulos. Então, quando ela ovula 2 e ela tem a relação sem a proteção, e o espermatozoide ela vai fecundar esses 2 óvulos. Então, cada um vai formar a sua
placenta, eles vão ser independentes, eles não ficam dentro de uma só, eles ficam cada um na sua placenta, tá? Como eles estão em cada um na sua placenta, o que é que acontece? Eles podem ser do mesmo sexo ou de sexo diferente e aparentemente eles não são idênticos, eles são parecidos, mas não são iguais, feitos monozigóticos, tá? Então, isso aí ele fala um pouquinho sobre essa parte de gêmeos, que também está ligado ao desenvolvimento humano. E tem os gêmeos siameses, né, que é os gêmeos que, na realidade, eles não são separados, eles são ligados, tá? Pelo corpo. E, às vezes, é necessário a cirurgia, tá certo? Para ver a separação deles. Aí isso depende muito, se cada um tem o seu órgão, é um só para os dois, tá certo? É, pode sim haver a cirurgia, como também não, ok, pessoal? Então, isso aí são o número de embriões, na realidade, são os tipos de gêmeos que existem aí nas mulheres, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Mandarei atividade posteriormente para que haja o entendimento, né, da atividade, do assunto. E caso haja dúvida, nós tiramos nas aulas ao vivo. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Se cuidem, que logo, logo estaremos juntinhos, se Deus quiser.